graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os queridos irmãos e amigos que estão assistindo o programa Aviva Brasil, do Instituto Aviva Brasil. E hoje estamos aqui para dar início a mais uma programação, na esperança de que fale aos nossos corações e que sirva para a edificação de nossas igrejas, de nossas vidas. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, presidente do Instituto Aviva Brasil, e aqui estou junto com os irmãos para algumas informações, algumas solicitações e apresentação da música e também do nosso pregador. Gostaria de pedir a todos os queridos irmãos que continuem divulgando o nosso programa, o nosso projeto. Na nossa página temos todas as informações a respeito do Aviva Brasil, que é um programa indenominacional, portanto ele não é de nenhuma denominação evangélica especificamente, mas temos aqui pregadores de várias denominações, músicas de várias denominações para a nossa edificação e na esperança de que Deus realize um grande avivamento do seio de todas as igrejas evangélicas sérias do Brasil. Solicito a todos os queridos irmãos que divulguem. Divulguem através de todas as mídias disponíveis. Divulguem para irmãos e para amigos e peçam que eles também agreguem outros ouvintes, outros participantes, que o nosso objetivo é cobrir todo o território nacional. Pedimos que os irmãos orem por todos os nossos pregadores, pelos pastores e missionários e obreiros que atuam nesse projeto, que estão todos engajando suas vidas para o serviço e a causa do nosso Deus. Precisamos de um avivamento. Precisamos que as nossas igrejas, nossos irmãos em Cristo, todos eles, de todas as denominações, mudem suas perspectivas de vida, passem a adorar e servir a Deus em verdade e não a vida de fachada. Nós gostaríamos de sugerir também a todos os queridos irmãos e pastores, obreiros, ministros, presbíteros de todas as denominações que organizem nas suas cidades, nas suas associações, nas suas convenções, congressos ou grandes seminários sobre avivamento. A sugestão é que convidem, juntem todas as igrejas. É muito comum nas cidades existir conselhos de pastores, conselhos de obreiros, envolvendo todas as denominações. Claro que os irmãos são muito espertos e não vão agregar denominações heréticas, porque existem algumas delas. Pois bem, levem a ideia de realizar um grande congresso, uma grande cruzada com esse objetivo de avivamento. E podem nos convidar, esses obreiros que estão participando estão disponíveis. Claro que nós temos nossas agendas apertadas, mas sempre vamos encontrar um espaço, um tempo para participarmos, levando a mensagem de Deus nessa perspectiva de avivamento urgente. Pois bem, gostaríamos também de pedir que os irmãos estejam orando pelos nossos participantes, já falei, mas oro também por aqueles que cantam, aqueles que tocam, pelos nossos músicos, para que sejam inspirados pelo Senhor para a evangelização e também para a edificação. Gostaria de apresentar, neste momento, preparando os nossos corações para a mensagem, uma música lindíssima, que é exatamente Quão Grande És Tu, apresentada pelo quarteto Castelo Forte, que é um quarteto das Assembleias de Deus. Ouçamos e nos deixemos enlevar nessa edificação. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor.
quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transbordo a paz de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Como quando Cristo, o amado meu, voltando Após ouvirmos e participarmos desta mensagem que nos edifica, nos relembra grandes momentos do Evangelho no Brasil, grandes cruzadas, queremos agora anunciar e apresentar o pregador desta ocasião. É o missionário Fábio Garcia Sanches. Ele é o pastor, de fato, de uma das igrejas denominada Casa de Oração da nossa região. Uma grande igreja, um trabalho maravilhoso que ele realiza ali na cidade de Porciúncula. Particularmente tive o privilégio de realizar uma grande conferência sobre escatologia na sua igreja e, mais recentemente, pregar num dos cultos de aniversário e também de inauguração do grandioso templo. Vamos ouvir, portanto, essa mensagem para a nossa edificação. Missionário Fábio Garcia Sanches. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar vocês para me acompanharem na leitura bíblica do livro de Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor: do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos
podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Eu gostaria de dar um título para a mensagem: Quem quer Deus? E eu gostaria de explicar para você que o título desse sermão não deve ser entendido como se eu estivesse aqui oferecendo Deus como alguém oferece banana na feira ou tomate. Não estou aqui fazendo oferecimento de Deus. Estou aqui querendo trazer uma pergunta, para trazer uma reflexão ao seu coração. Quem quer Deus? Estamos falando de avivamento e avivamento, querer avivamento, é querer a pessoa de Deus, querer o governo de Deus. E quem quer verdadeiramente o conhecimento verdadeiro de Deus e o governo de Deus sobre a sua vida? Eu queria pensar com você sobre isso neste momento. Em abril de 2011, o Brasil experimentou um crime que nunca antes tinha acontecido. Um jovem de 23 anos, chamado Wellington Menezes, ele entrou numa escola em Realengo e matou mais de 10 crianças. E naquela semana, eu me lembro bem, as pessoas diziam, em todos os lugares onde passávamos, ficaram aterrorizadas, assustadas com o crime e diziam: não há Deus no coração das pessoas. Está faltando Deus no coração das pessoas. Verdadeiramente está faltando Deus. E eu me lembro que, alguns anos antes desse crime, houve um outro crime que chocou o país. O garoto João Hélio, de apenas 7 anos, estava no carro com a sua mãe. Os assaltantes tomaram o carro, colocaram a mãe para fora, empurraram o menino para fora do carro e o menino ficou preso ao cinto de segurança. E ele foi arrastado por vários quilômetros e os assaltantes não desceram, não tiraram a criança, arrastaram a criança e ele ficou morto e completamente desfigurado. E o sargento que fez a ocorrência, ao chegar ao local, o sargento Navega, o comentário que ele fez foi o seguinte:
Eles tiveram a oportunidade de deixar a criança com a mãe. Era só deixar o menino descer. Eles não têm Deus no coração. Naquela época, o saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho escreveu um artigo sobre a morte do João Hélio, desta criança. E o artigo fazia exatamente essa pergunta: quem se importa com Deus? E ele, no seu artigo, escreve o seguinte, eu queria compartilhar com você, para a nossa reflexão. Quando um evento nos choca, é que questões assim são levantadas por 1 ou 2 semanas e são esquecidos até outro crime. Aí, outro atônito dirá: falta Deus. Falta sim, mas quem quer Deus mesmo? Qual é a fonte de moral e de valores pela qual as pessoas norteiam as suas vidas? Zomba-se da moral e depois se clama por ética. Destrói-se a dignidade humana, dizendo-se que somos apenas matéria, como um feixe de capim ou um monte de estrume. Só matéria e nada mais. Depois se clama pela dignidade humana. Que dignidade? Se não há Deus, se não há valores, se a mídia laboriosamente tenta desmontar valores, religião e decência, apologizando o estrambótico, o esquisito, por que a queixa? Paremos com o blá 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 de culpar a sociedade. A sociedade não é uma entidade etérea, celeste, elevada, alheia a nós. A sociedade somos nós. Nós construímos o nosso mundo. Nós fazemos o nosso estilo de vida. Críticos trabalham para desmontar a fé cristã. Orgulham-se em descenderem de macacos, em serem animais e, defendendo a liberdade de expressão, vedam-na aos discordantes, chamando-os de fundamentalistas. Uma escola de samba, diz o pastor Isaltino, quis ridicularizar a Igreja Católica usando as figuras de Cristo e de Maria num desfile. Impedida, se queixou da falta de liberdade de expressão. Era mesmo necessário fazer isso? Qual o sentido dessa provocação? Pessoas que não queremos como genros e noras, de comportamento que não queremos ver em nossos filhos, são exaltados como heróis. As novelas exaltam a mediocridade, a licenciosidade, e os de comportamento mais sério são sempre mostrados como patetas. Não há Deus no coração dos criminosos. Mas quem liga para Deus? Quem liga para a responsabilidade, dever, decência, servir os outros, ser útil, respeitar o próximo? Isso é caretice. Fecha aspas. Onde está Deus? Deus está exatamente onde a sociedade o colocou. Deus está do lado de fora da sua vida. E o texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, há 2000 anos, retrata uma sociedade também, o mundo pagão, que Paulo relata que também, tendo conhecimento de Deus, não prestou culto a Deus, não agradeceu a Deus, antes seguiu as inclinações, os desejos do seu próprio coração. O mundo pagão colocou Deus para fora e pagaram o seu preço. O mundo ocidental, o mundo cristão, chamado cristão, atualmente, também tem colocado Deus para fora da sua agenda, para fora de suas prioridades. E hoje devemos perguntar: quem quer Deus de verdade? E esse texto que nós acabamos de ler, Paulo fala que esta sociedade, este grupo de pessoas que colocou Deus para fora, Deus simplesmente os entregou. Essa expressão, os entregou, é usada 3 vezes nesse texto. Que Paulo diz da seguinte maneira: as pessoas não querendo saber de Deus, Deus então os entregou aos seus próprios instintos, às suas próprias paixões. E é assim que sentimos também que o Ocidente tem caminhado. Deus tem permitido tantas coisas, temos assistido tantas coisas tristes, tanta violência, tanta maldade, porque Deus tem se retirado gentilmente do meio de uma sociedade
que o colocou para fora. Eu queria pensar com você hoje, o que acontece com a pessoa ou a sociedade ou a igreja que rejeita Deus, que coloca Deus para fora, que despreza o verdadeiro conhecimento de Deus? Em primeiro lugar, quem rejeita o verdadeiro conhecimento de Deus cria deuses para a sua vida. O apóstolo Paulo, aqui nos versículos 20 até o 23, ele diz isso. E ele diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. A idolatria é o caminho seguido pelas pessoas que desprezam o verdadeiro conhecimento de Deus. Pessoas que têm a sua religião, mas que continuam controlando as suas vidas. Pessoas que têm a sua fé, a sua religião, mas que continuam ainda dando instinto, dando vazão aos seus desejos pecaminosos. Deus não pode interferir nas suas preferências, nos seus gostos. Deus não pode interferir na sua agenda. Deus não pode interferir na sua vida. Infelizmente, uma sociedade que rejeita o conhecimento verdadeiro de Deus caminha para criar deuses, colocar ídolos na sua vida. E, infelizmente, temos assistido isso em nossa época, em nosso tempo. Muitos deuses, o Deus dinheiro, o Deus do prazer, o hedonismo. Hoje se concebe um aborto, as pessoas aceitam naturalmente o aborto, mas não se concebe que se fale em abstinência de sexo, em castidade, em limitar a prática sexual, porque o prazer está acima até da própria vida. Deuses criados para substituir o verdadeiro Deus que controla as nossas vidas. Em segundo lugar, Paulo também nos mostra aqui, em segundo lugar, que quem rejeita o verdadeiro conhecimento de Deus é entregue às paixões sexuais reprováveis. Ele diz no versículo 24 ao 28 o seguinte: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Paulo também observou que, quando se tem rejeição ao verdadeiro conhecimento de Deus, o homem mergulha cada vez mais em práticas sexuais que Deus reprova. O prazer carnal passa a ser mais importante do que a moral, do que a ética. A sociedade que desrespeita o padrão de Deus para a família é uma sociedade que caminha para a destruição. Assim caiu o Império da Macedônia, assim caiu o Império Romano, assim está caindo o mundo ocidental. Vivemos uma época pós-cristã. A Europa hoje, as igrejas estão se transformando em mesquitas muçulmanas, em bares, em cinemas, boates, porque as pessoas colocaram verdadeiramente Deus para fora. Que Deus nos livre de vivermos uma experiência como essa também.
Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo também nos diz que quem rejeita o verdadeiro conhecimento de Deus se degrada em toda sorte de pecados. Versículos 29 até o 31, o apóstolo diz: estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos. Orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. São imorais. Não cumprem a palavra. Não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Quem rejeita o verdadeiro conhecimento de Deus, além de se degradar em paixões sexuais reprováveis, se degrada também em toda sorte de pecados. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa não é governada por Deus, não é dominada por Deus, quando se perde o temor de Deus, os pecados se tornam cada dia mais baixos e a sociedade mergulha numa decadência moral muito grande. E aqui nós estamos lendo o que Paulo diz e parece que nós estamos vendo e lendo o jornal de hoje. Homens imorais que não cumprem a palavra, que não têm amor por ninguém, que não têm pena dos outros, falta de amor, violência, maldade, corrupção, prejuízos que se tem dado nas pessoas. E nós vemos que, infelizmente, esse padrão também tem sido adotado muitas vezes por aqueles que se declaram cristãos. Esses últimos escândalos que envolveram muitos políticos em nosso país, tivemos alguns denominados evangélicos que estão presos, que resolveram deixar o caminho do Senhor, que resolveram dar vazão aos desejos da sua carne e se entregaram às práticas também da maldade, da ganância. Enfim, é preciso prestarmos atenção e cuidarmos para não nos conformarmos com o mundo, para não assumirmos a forma deste mundo. É preciso que os cristãos sejam sal, sejam luz, que façam a diferença, que tenham uma atitude diferente e não que se conformem, que se amoldem aquilo que o mundo tem ditado como forma, como aquilo que é o correto. E eu gostaria de terminar essa mensagem deixando uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja, a igreja em Corinto. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: vocês sabem que os maus não têm parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que na igreja em Corinto havia ex-imorais, idólatras, ex-adúlteros, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-bêbados, ex-caluniadores, ex-assaltantes. Ou seja, a igreja é uma comunidade de pessoas que vivem uma vida de santificação, uma vida de combate, de luta contra o pecado. E quando nos aproximamos de Deus, quando queremos Deus verdadeiramente, quando buscamos o verdadeiro avivamento espiritual para as nossas vidas, é impossível estarmos compactuados com
pecados como esse. Precisamos santificar a nossa vida. Eu queria terminar essa mensagem dizendo que o sangue de Jesus é capaz de lavar o pecador. Como Paulo diz, vocês eram assim, mas foram lavados e foram separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Em Deus, nós temos a justificação. O Senhor Jesus é aquele que nos perdoa, nos justifica, nos declara sem culpa perante o Senhor. Mas é necessário nos arrependermos do nosso pecado. Se queremos experimentar um avivamento espiritual, se queremos verdadeiramente a Deus, o governo de Deus sobre a nossa vida, queremos verdadeiramente a direção de Deus, a bênção de Deus, precisamos viver uma vida em santidade. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, que o Senhor venha abençoar o seu coração, que nós possamos orar pelo avivamento, que nós possamos santificar a nossa vida e clamar ao Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Recebemos de Deus a mensagem. Gostaria de pedir que, particularmente, os irmãos estejam orando pelo missionário Fábio, pela sua igreja, e estejam orando por mim, que dirijo essa instituição, pelo irmão e os irmãos que atuam também na parte técnica, na vanguarda dessa programação e também na retaguarda de suporte técnico, financeiro e tudo mais. Pedimos que os irmãos divulguem e na próxima sexta-feira estaremos aqui com um novo programa, ocasião em que pregará o pastor Dr. Germano Soares Silva, que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Os irmãos estão percebendo e é o que nós anunciamos e informamos. Cada semana entra no ar um programa com um pregador de uma denominação diferente. É assim, pois nós somos servos do Senhor Jesus, independendo dos aspectos e das características denominacionais de cada um. Nosso trabalho é para avivamento em todas as igrejas evangélicas. Que Deus a todos abençoe. Até a próxima semana.